Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Maurício Gonçalves com uma história com um relacionamento de mais de 20 anos aqui em Portugal. Conta pra gente um pouquinho, Dr. Maurício. Eu sou filho de português, meu pai é da Madeira. Eu nasci em Belo Horizonte. E em 98 eu vim estar em Portugal, fiquei 1 ano e meio em Coimbra. E desde que voltei para o Brasil, me foquei cada vez mais em Portugal. Minha área de mestrado era exatamente integração europeia. E desde então não parei. Já são 20 anos agora em janeiro de atuação nessa área, atendendo portugueses que residam fora de Portugal. Perfeito. Essa aqui já era uma expectativa nossa há muito tempo, viu, Dr. Maurício? É um prazer tê-lo aqui conosco, aqui no Chá e Prosa, né, Dr. Maurício? Nós estamos aqui em Cascais, quer dizer, descemos, viemos atrás, porque vale a pena o que a gente vai ouvir agora. O prazer é todo meu. Bom, doutor Maurício, eu vou começar pedindo para o senhor clarear para a gente aqui a diferença entre cidadania e nacionalidade. Na prática, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que nacionalidade é simplesmente o vínculo jurídico entre a pessoa e o Estado. A cidadania envolve um vínculo a mais, que é o político. É a capacidade de ser votado e de votar, de ser eleito e de eleger. Então, esse vínculo político transforma o nacional, teoricamente, em cidadão. Mas na prática é a mesmíssima coisa. Quando a gente fala nacional, geralmente ele é um cidadão. Sim. Esteja num estado onde o voto é obrigatório ou não. E nós sabemos que no Brasil o voto é obrigatório, mas em Portugal não é. Existe até um movimento querendo que em Portugal seja obrigatório, mas eu não creio que isso vai seguir adiante. Graças a Deus. Com certeza. Bom, quais seriam as condições para ter direito à nacionalidade portuguesa? A nacionalidade é obtida por quem é descendente próximo de português, que não existe uma quebra de vínculo, ou por alguém que mereça a nacionalidade. Existe uma obtenção, que é o artigo 6.6, de pessoas que têm uma atuação relevante perante Portugal, ou por pessoas que residam em Portugal há mais de 5 anos. Se ela reside em Portugal por mais de 5 anos, de forma continuada, legal e continuada, ela pode obter a nacionalidade. Existem outras formas também, pelo casamento, etc. e tal, mas basicamente é isso. É muito burocrático a requerer a nacionalidade portuguesa? O pedido de nacionalidade portuguesa hoje é cada vez mais facilitado. São várias formas de fazer o pedido. Seja através de um consulado, que é a forma tradicional, seja através dos correios, que é uma forma criada quando o governo descobriu que os consulados não conseguem atender a demanda. A pessoa pega os documentos e manda pelos correios para as conservatórias portuguesas. Podem também ser usados, como se faz no Brasil, despachantes, assessores ou advogados. Mas o problema não é a forma de iniciar o processo, é a forma de concluir o processo. Que o processo são vários procedimentos necessários para que algo ocorra, que é o registro. Esse registro é a inscrição dos dados da pessoa em um livro, que hoje é digital. Essa inscrição que faz com que ela seja portuguesa. O pedido é deferido, é feito o registro e só então a pessoa é portuguesa e tem a capacidade de se emitir uma certidão. Sim. E com essa certidão ela prova para quem quer que seja que é portuguesa, emitindo mais tarde os documentos de identificação, que são o cartão de cidadão, o antigo BI, que até hoje o brasileiro, quando quer a nacionalidade, fala que vai obter o BI, vai pedir o BI. Ele não vai pedir o BI, ele vai requerer a nacionalidade. E tendo a nacionalidade, ele poderia, antigamente, antes de 2007, quando foi criado o cartão de cidadão, emitir o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão e, posteriormente, o passaporte. Perfeito. E dá para ter uma noção, tem uma média do período para conseguir essa nacionalidade? Existem vários tipos de pedido de nacionalidade. Seja Que é para um muito filho, particular, né? seja para um filho, para um neto, por tempo de residência, por casamento, em várias formas. E cada forma tem um prazo médio atual, que esses prazos Isso muda, mudam de época para época. É. Um processo de naturalização de netos que hoje nem existe mais. Quando começou, demorava 6 meses. Passou para 12 meses, passou para 24 meses, passou para 36 meses.
depois regrediu novamente para poucos meses, depois cresceu novamente. Uma atribuição há 1 ano e meio atrás demorava 8 meses para ser concluída, uma atribuição de filho de português. Hoje voltou a ser mais rápido, mas isso é muito relativo, depende do caso. Tem alguma diferença entre eu fazer o pedido estando lá no Brasil ou já estando aqui em Portugal? Seja em documentação, prazos, possibilidades? São várias diferenças e o principal não é como você faz o pedido, mas através de quem. Se é através do consulado, existem regras muito específicas que são consulares. O consulado de São Paulo não atende uma pessoa do Rio de Janeiro. O consulado de Belo Horizonte não atende ninguém da Bahia e assim vai. Tem uma jurisdição que tem que ser respeitada. Sim, sim. E eles têm dificuldades com marcações, têm poucas senhas, pouca capacidade de atender a demanda que é muito grande. Por isso que veio o correio, que parece muito simples e é a forma mais barata. A pessoa simplesmente reúne documentos que ela acha que são os documentos corretos e que ela acha que estão emitidos da forma correta e envia para Portugal. Sim. Se tudo estiver certo, ótimo. O processo pode ser concluído sem maiores problemas. Mas se tiver qualquer problema, aí começa a receber ofício e novas exigências e questionamentos, esclarecimento de dúvidas de nome, locais, etc. e tal, aí pode ficar mais complicado. Isso é para quem está no Brasil. Sim. Quem está em Portugal pode simplesmente levar os documentos a uma conservatória. Pessoalmente. Seja de Lisboa ou outras que recebam processos de nacionalidade, que não são todas. Agora, o problema é que existem mitos diversos e as pessoas divulgam que determinados conservatórios são muito boas. Já falaram isso de Tondela, já falaram isso de Ovar, já falaram isso de São Miguel. Agora falam do Arquivo do Porto. Boas no sentido de ser rápido. Ser rápido. Perfeito. Que o bom para as pessoas é quando é muito rápido. Ser rápido. Exato. Eles não perceberam que o bom é concluir, mesmo que demore mais. Porque tem casos que são complicados, eles vão demorar. E o que importa nesse caso não é o prazo, é ser concluído, é atingir o objetivo. E, por exemplo, Tondela é uma conservatória de uma cidade muito pequena. São 30 mil pessoas. E enviaram centenas de milhares de processos para lá. É porque na hora que anuncia, vai todo mundo. E quando a pessoa descobre que aquilo é bom, aquilo já não é mais bom há muito tempo. A notícia já venceu, já prescreveu. E muito rápido. Então, São Miguel deixou de receber processo há muito tempo, tem mais de 2 anos. Tondela é um caos, Ovar é um caos. E o Arquivo do Porto tem muito mais estrutura que todas as outras, só que eles são muito burocráticos. Eles são muito minuciosos e exigentes. Sim. E, curiosamente, o grande monstro dessa história é a Conservatória dos Registros Centrais, que teoricamente é mais demorada. Só que, na verdade, é ali que estão os conservadores mais experientes, que são capazes de pegar um processo que tem um problema pequeno, médio ou até maior e gerir aquilo com muita simplicidade por ter experiência no caso. Muito mais conhecimento que um conservador inicial, alguém que acabou de passar no concurso e assumiu uma conservatória pequena. Então, Lisboa não é o pior, talvez seja o melhor. Só que alguns processos muito simples podem sim não serem enviados para Lisboa. Perfeito. Agora, você chegou a comentar a questão da pessoa, acho que estou enviando a documentação certa. Existe alguma fonte que a gente consegue buscar com mais segurança essa documentação? O problema é que eu imagino o seguinte, como cada caso é um caso, cada caso vai ter a sua documentação específica. Seria esse o contraponto? A questão é muito triste, mas não existe. As pessoas chegam para mim e falam assim, olha, eu tenho toda a documentação correta. Eu falo, mas como é que você chegou a essa conclusão? Eu peguei no site do consulado. Eu falo, faça um exercício, consulte o site do consulado de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte e de Belém e verifique que a mesma orientação para o mesmo ato diverge nas 4 fontes. Exato. Quer dizer, se 4 consulados estão falando sobre a mesma coisa, dando informações distintas, qual está certo? Porque, na verdade, na hora que chega aqui, o comportamento aqui seria o mesmo. Quer dizer, são situações diferentes que saem do Brasil, mas para chegar aqui, para ser avaliado no mesmo contexto. Sim, mas aí que está. As orientações são divergentes no Brasil. Quando chega em Portugal, também tem em uma conservatória, que é gerida por um conservador, que é equivalente a um juiz, só que não na justiça, mas no notariado. A gente fala no Brasil que cabeça de juiz, é impossível saber o que vai sair de lá. Exato. O conservador é a mesma coisa. Tem conservador que fala que isso eu quero assim, isso eu quero assado.
Então, um procedimento padrão de Lisboa, que é a conservatória principal, em determinados conservatórios não são aceitos. Eles não gostam, não querem, não aceitam, não se sentem confortáveis em analisar um processo nesses termos. Então, é muito complicado. Exato. Então, olhar site de consulado é terrível. Aí a pessoa pode falar assim, qual que é o mais oficial que existe? É o site do Instituto de Registros de Notariado. Esse é oficial, mas não é completo. Um exemplo muito claro. Não se apostilava documentos de identidade de pessoas estrangeiras fazendo pedido de nacionalidade até 6 meses atrás. Nós estamos em 2019. Quer dizer, até 2019 isso não era necessário, mas já existia uma ordem expressa para que todo documento de identidade fosse apostilado. A ordem exigia, mas ninguém observava. Então, para que apostilar? Exato. Gastar 30, 50, cento e tantos reais, depende, o apostilamento, o custo varia conforme a região do Brasil. E não é barato, né? O mais barato é 30 e poucos, Pois é. e o mais caro é cento e tantos. Se puder evitar esse custo, um processo de 5 pessoas, 500 reais ou 180 que seja, a gente tem que reduzir o custo. Sim. Então, o nosso escritório, por exemplo, nunca apostilava nada, até que resolveram levar em consideração uma ordem expressa, por escrito, de 2 anos atrás. Aí não, 2 não, 3 anos atrás. Aí nós corremos para apostilar todos os documentos, porque quando é obrigatório, Acabou. não há o que fazer. Mas enquanto não está sendo cobrado, uma obrigação que não é cobrada, Exato. não faz sentido atender. Exato. Eu acho importante a gente estar chamando a atenção a essas diferenças aqui, gente, porque o que eu percebo muito acompanhando na verdade, isso gera uma ansiedade muito grande, né, em quem está no meio desse processo, e aí sai buscando toda e qualquer fonte. E muitas vezes tomam decisões com base em um exemplo, às vezes assim, com fulano ali aconteceu assim, assim, assim. Então tenta seguir aquele mesmo caminho. Se o caso dele deu certo, o meu também vai dar. Exatamente, e aí vai criando uma situação cada vez mais complicada para o seu próprio processo. E é complicado porque as pessoas me falam assim, olha, eu sou de uma família de portugueses, eu tenho 9 irmãos, eu sou o 10º, todos obtiveram nacionalidade. Obviamente eu também tenho direito. Eu já levanto uma sobrancelha. Provavelmente sim. Obviamente não. Olha só, isso é... Obviamente não. Eu tenho um caso muito curioso, que eu não vou entrar em detalhes, de uma 10ª irmã que conhecia a história da vida dela, mas pesquisando e emitindo documentos e levantando informações, ela descobriu que a história dela não era real. Era a história que foi contada para ela. E mesmo assim, existem casos de pessoas que antigamente, quando a gente for lembrar da década de 20, 30, 40, 50... Que é onde vai buscar, né? Os comerciantes podiam trabalhar localmente ou viajando. Tem famílias com 6 filhos, com o mesmo pai, com a mesma mãe, e os 6 filhos foram declarados, registrados por 6 pessoas diferentes. É uma festa. Porque o pai nunca estava presente, o pai viajava para trabalhar. Meu Deus. Então a gente tem situações muito, muito curiosas, muito interessantes e totalmente fora do padrão. Desde o pai que era casado com outra mulher e não podia, até podia registrar a criança, mas sem falar que era pai. Então ele posteriormente pode ter chegado e dito, sim, eu sou o pai, isso é a perfiliação, que é essencial para a obtenção de nacionalidade portuguesa, ou podia nunca ter feito isso. Então às vezes o pai registrou o filho, mas existe uma dificuldade grande no processo. Então tem várias coisas que podem acontecer, que confundem as pessoas. Exatamente. E as pessoas não têm como saber disso, porque ninguém sabe, nem mesmo em consulados eles sabem disso às vezes. Eles têm uma certa noção em relação à perfiliação, mas não sabem. Então é muito difícil obter informações corretas. E o maior problema que existe hoje se chama Facebook. Talvez o WhatsApp. Porque agora cresceu porque também. Agora o WhatsApp é mais caótico ainda. E o Facebook tem vários grupos que são extremamente sérios e funcionais e outros que não. Outros, na verdade, são iscas, né? Na verdade, a gente costuma dizer o seguinte, a gente percebe nitidamente, para a gente que acompanha, que soltam iscas, na verdade, para buscar o cliente. Tem isso, tem uma captação também, de tipo assim, eu tenho um primo, quer dizer, eu conheço um advogado ótimo, o cara chama João Gonçalves da Silva, é o Márcio Gonçalves da Silva.
Ele é seu advogado ou ele é seu irmão ou primo? A gente vê que tem coisas erradas, mas isso é o de menos. O pior que eu acho, na verdade, que essa captação sempre existiu, vai existir Exato. e até muito perigosa. É onde houver concentração de pessoas. Pois é, agora pensa bem em receber uma mensagem você está no Facebook, recebe uma mensagem, olha, eu sou advogado, eu posso te atender. Um advogado oferecendo serviço assim, é muito estranho. Mas as pessoas caem nisso. É aquilo que eu falei, o problema é que essa dificuldade de encontrar um padrão de funcionamento acaba gerando uma ansiedade muito grande, e isso leva as pessoas a acreditar em tudo que elas estão lendo, a tudo que elas estão vendo, e às vezes escuta um depoimento, leia um depoimento num determinado grupo, por exemplo, já que a gente está mencionando nisso, entende aquilo como verdade e passa a trabalhar em cima daquilo. Quer dizer, é muito confuso e muito perigoso. E é interessante até a gente observar os grupos do Facebook, porque quando alguém fala assim, eu sou filho de português, tem direito? Aí desce responder, claro que tem, obviamente tem. Cheio de doutores ali. Aí aparecem outras perguntas quaisquer mais elaboradas e surgem 30 respostas embaixo. Às vezes nenhuma é parecida com a outra. Cada um fala uma coisa e todos têm certeza do que dizem. Quer dizer, a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas nesse caso existe a multidão de conselheiros, mas é uma loucura pura, é totalmente estrambelhada a informação. Vamos tirar daquele bolo ali o que é realmente importante. Onde então que eu faria o pedido da nacionalidade portuguesa? Se estiver no Brasil, no consulado ou enviando pelos Correios. Sim. Enviar pelos Correios, eu sempre lutei muito contra isso. É o que mais acontece hoje. Sim. E quem envia pelos Correios, envia documentos que ele acha que estão corretos, que foram emitidos de forma corretamente, e o processo chega em Portugal totalmente desacompanhado, e o que vai acontecer aqui só Deus sabe. Pode dar certo ou não. A gente estava comentando mais cedo, eu falei com o Alexandre, que antigamente 20 ou 30% dos processos eram problemáticos e não chegavam ao final. Hoje isso inverteu. 70 ou 80% dos processos não chegam ao final, às vezes por causa de pequenos detalhes. Que se a pessoa não tiver um mínimo de experiência, de noção ou de capacidade de entender o que lhe é pedido, o processo não vai ser concluído. Ele fica parado no meio do caminho. Ele pode ser arquivado, que certos processos não são negados, não são indeferidos, ou pode ser indeferido, quer dizer, não e acabou. E a pessoa, por exemplo, que está lá no Brasil, ela consegue diferenciar essa diferença de um processo parado, de um processo arquivado, um processo arquivado e um processo negado? Ela consegue fazer esse... Não, mas se é uma atribuição que teoricamente é um direito, ele é simplesmente arquivado. Se é uma aquisição que pode ser negada, que é um pedido discricionário, tem que analisar vários critérios e aí então, estando todos eles atendidos, é concedida a nacionalidade, esse pode ser negado. Perfeito, era exatamente nisso que eu ia entrar aqui agora. Qual que é a diferença entre receber a nacionalidade por atribuição e por aquisição? São dois tipos, o pessoal gosta muito de falar de direito de solo, direito de sangue, etc e tal. Essa discussão é infrutífera. O que importa é se a obtenção é originária ou derivada. Originária é como se a pessoa tivesse nascido em Portugal. Eu nasci em Belo Horizonte. Eu não sou menos português que Fernando Pessoa ou que o presidente Marcelo Rebelo. Nós somos todos portugueses igual. Um nasceu em Lisboa, quer dizer, os dois nasceram em Lisboa e eu nasci em Belo Horizonte, mas não há diferença jurídica entre nós três. Entendi. Todos somos originários. Eu obtive a nacionalidade aos 21 anos de idade, mas essa nacionalidade retroagiu à data do meu nascimento, quer dizer, quando eu nasci, eu já era português. Porque, na verdade, a lei fala que eu sou português, mas eu tenho que me manifestar para ser reconhecido como tal. Entendi. Em havendo essa manifestação, nada mais se discute. A nacionalidade é minha e ninguém tira de mim de forma alguma. O que não acontece com a outra forma, que é a derivada. A nacionalidade derivada é de quem obteve por naturalização, pelo casamento, por tempo de residência e etc. A pessoa não nasceu portuguesa. No dia que o processo foi deferido, naquele dia que houve o registro, ela passa a ser. E isso tem uma data, que não é a do nascimento.
Não retroage tanto assim. Por isso que havia impedimento de cônjuge obter nacionalidade, nesses casos. Havia impedimento de filhos obter a nacionalidade. Se a pessoa obteve a nacionalidade agora, o filho já nascido não tinha direito nenhum. O filho nascido depois teria direito. Isso já acabou, mas existia até 2017. Então, a nacionalidade originária vem desde o nascimento e a derivada vem depois de determinado período, que é quando o processo é deferido. E essa nacionalidade derivada pode ser, ela pode ser mais tarde tirada da pessoa. A gente lembra de um caso da Lava Jato, uma pessoa que obteve a nacionalidade por naturalização, residia em Lisboa. Depois ela correu com o processo de convolução para transformar em atribuição, porque o Brasil queria que ela fosse extraditada. Um português que obteve a nacionalidade de forma derivada podia perder a nacionalidade e ser extraditado do Brasil, porque ele também era brasileiro. Sim. Então, o que aconteceu? Misteriosamente, o processo de convolução dessa pessoa terminou muito rápido. Eles foram muito eficientes, atenciosos, gentis com ele. Eu não sei por qual motivo, não consigo imaginar. Ele se transformou em português originário e quando o Brasil exigia a extradição dele, não pôde ser atendido, porque ele já era português originário. Tanto a Constituição de Portugal quanto do Brasil garantem isso. A pessoa que tem nacionalidade originária não pode ser deportada, não pode ser extraditada, desculpe. Perfeito. E sobre a última alteração na lei para descendentes, quais que seriam assim as principais mudanças? Se é que a gente consegue abordar, foram várias. As mais importantes são: quem obteve a nacionalidade de forma derivada por naturalização com várias restrições, o filho já nascido não pôde obter, o cônjuge não pôde obter, agora pode transformar essa naturalização em atribuição, que é a forma originária. Transformando em atribuição, todos podem obter nacionalidade, filhos e cônjuge. Essa questão do cônjuge também foi uma alteração. Eu, por exemplo, quando vim morar definitivamente em Portugal em 2006, eu vim com a minha esposa. Ela teve que esperar 2 anos de residência legal em Portugal para comprovar um vínculo com Portugal e só então fazer o pedido de nacionalidade. Isso hoje não existe mais dessa forma. Essa prova de vínculo não existe. Existem outros critérios, mas não a prova de vínculo de antigamente. Então, quem está casado há vários anos com filhos e obteve a nacionalidade, é importante que saiba que o cônjuge, marido ou esposa podem obter nacionalidade, porque a lei era machista antigamente. Para quem casava antes de 81, o português ele tinha capacidade de passar a nacionalidade para a mulher, mas a mulher não fazia o contrário. Que ela, como cidadã, era menos capaz, como qualquer lei machista, que não é só em Portugal que acontece não isso. é. A Itália na passou Alemanha também a mesma coisa, na Itália também, isso está mudando. Mas na Europa, de forma geral, a legislação é bastante machista ainda. Então mudou. A naturalização permitiu a convolução para que todos obtenham agora a nacionalidade por atribuição, que facilita muito para as gerações seguintes. As pessoas que não obtiveram a nacionalidade por naturalização entre 14 de dezembro de 2006 até 3 de julho de 2017, esperando uma alteração benéfica, foram muito prejudicados. Quem não esperou e pediu antes, depois pode mudar o tipo de obtenção e foi muito beneficiado. Então, basicamente, o mais importante é essa questão da naturalização e que o cônjuge hoje pode obter a nacionalidade. Perfeito. São os 2 detalhes mais importantes. Perfeito. Eu ouvi recentemente, acho que inclusive num vídeo seu, é a questão dos bisnetos. Em que contexto que os bisnetos podem pedir? Eu postei um vídeo ontem que eu fiquei até muito feliz. Eu consegui sintetizar em 2 minutos toda essa questão e eu não vou conseguir fazer isso agora. Mas o fato é que... Então já vou te adiantar que eu terminei de assistir o vídeo e falei, gente, em pouquíssimo tempo ele deu o recado. Pois é. Naquele dia eu estava inspirado. Mas a questão é que a figura do bisneto não existe. Existe de filho e de neto. E a nacionalidade caminha. Português, filho, neto. Se o filho obteve a nacionalidade, tem português, pai, português, filho, e quem era neto se transformou em filho.
Quer dizer, a nacionalidade vai caminhando, o português vai descendo de geração, e se não houver quebra nessa cadeia hereditária, pai, filho, neto, bisneto, trineto, tetraneto, pentaneto, nunca vai acabar. Meu pai é um português madeirense, eu sou um português nascido em Belo Horizonte, minha filha é portuguesa nascida em Belo Horizonte, meu neto não sei onde vai nascer, mas vai ser português, e se ninguém distrair nesse meio de caminho, seremos Todos. ad eternum portugueses todos. Porque o português não morre, né? Camões sabe, quer dizer, pelo menos não perde a nacionalidade. Camões até hoje é português. Exato. Então, o que importa é isso. Perfeito. Gente, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês do vídeo que o Dr. Maurício gravou, falando especificamente disso, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Bom, as regras para a obtenção da nacionalidade de menores de 18 anos são as mesmas para adultos ou são diferentes? O mais interessante é que o menor de 18 não paga emolumentos notariais e tendem a ser tratados os pedidos com mais simplicidade, que um adulto às vezes tenta fraudar documentos, etc., para obter nacionalidade. Um menor de idade, não. Isso é pouco comum. O pedido é assinado pelo pai e pela mãe e tramita de forma mais simples. Não quer dizer que vai ser extremamente simples, mas é mais simples que de um maior de idade. Se a pessoa tem ascendência portuguesa, não tem muito segredo. Agora, se é por tempo de residência, tem variações diversas hoje. Porque hoje em dia Portugal está dando muita importância para quem nasce em Portugal. Agora, voltando para aquele assunto que não vale a pena ficar entrando em detalhes, que é o direito de solo e de sangue. No Brasil, nós levamos em consideração os dois. Quem nasce no Brasil é brasileiro e pronto, acabou. Ponto, acabou. E o filho do brasileiro é brasileiro e ponto, acabou. Se o filho do brasileiro nasceu em Dubai e nunca foi ao Brasil, ele é brasileiro de qualquer forma. Qualquer filho de brasileiro. Qualquer filho. Mesmo que o pai nunca tenha comunicado lá no cartório, onde ele mesmo foi registrado, que nasceu um filho dele em Dubai. Comunicando ou não, ele é brasileiro. É só levar o documentozinho lá e pronto, acabou. Coloca um livro especial no cartório e ele é brasileiro. Então, o Brasil é muito receptivo em relação a isso. Portugal não era. Portugal só considerava o sangue. Nascer em Portugal não significava absolutamente nada e isso agora começou a mudar. O filho de estrangeiro, mesmo ilegal em Portugal, se nascer aqui em Portugal, hoje pode obter nacionalidade, pode ser português, etc. As coisas estão mudando muito. O que é interessante, que Portugal era um país muito fechado. Sinal que está... Não tinha imigração, tinha emigração, mas não tinha imigração. Exato. E hoje isso mudou completamente. Portugal é um país muito atraente em vários aspectos. Exato. Inclusive trabalho, coisa que muita gente questiona, mas se for pensar bem, vê que é muito interessante. Então, o governo sentiu a necessidade de mudar esse critério legal. Perfeito. Mesmo porque Portugal precisa, né? Precisa muito. Precisa muito de renovo, o que está acontecendo de uma forma alucinante. Exatamente. Alucinante o que tem acontecido em Portugal agora, nos últimos 5 anos. Os lisboetas de 5 anos para cá não conhecem mais a própria cidade. Hoje em dia, não só por causa do turismo, mas por causa de influências externas. Que as pessoas vão passando e vão deixando na terra o que se considera bom. Então, essa miscigenação, essa movimentação de culturas tem enriquecido muito Portugal, tem mudado a forma como as pessoas pensam, como as pessoas agem. Exato. E te leva a amadurecer muitas questões, a refletir sobre uma verdade absoluta quando se está fechado, né? Exatamente. E a gente começar a olhar o mundo com outros olhos é muito bom. A riqueza que traz é muito grande. Exato. E isso é importante, gente, que quando a gente fala nessa diversidade cultural, não é só o brasileiro aqui, né? Pelo contrário, tem várias nacionalidades que estão optando por Portugal. Isso é muito interessante. Doutor Maurício, vou pedir para o senhor falar para a gente agora um pouquinho sobre a perda da nacionalidade brasileira. Eu vou falar sobre 2 perdas de nacionalidade. Primeiro, eu vou falar sobre a portuguesa, que é um mito muito grande que existe, divulgado por consulados. O português perdeu a nacionalidade porque ele se naturalizou no Brasil. Isso geralmente é falso. Na verdade, se o português no Brasil se naturalizasse para servir o exército, para concorrer a um cargo público, ou até mesmo para se misturar com os brasileiros, teoricamente ele perderia a nacionalidade portuguesa. Só que para isso, Portugal tinha que ser informado
dessa obtenção de nacionalidade brasileira que geraria a perda da portuguesa. Portugal nunca era informado disso. Então eu, por vários anos, quando alguém me falava assim, olha, meu avô obteve a nacionalidade brasileira, então ele perdeu a portuguesa. Eu falei, não, isso não aconteceu. Aconteceu, o consulado me informou. Eu falei, não, eu te garanto que não aconteceu. Aí eu chegava em Portugal, pegava a certidão portuguesa, mostrava para a pessoa, se tivesse perdido, estava verbado aqui, que perdeu a nacionalidade. Aí eu repeti isso 1, 2, 3, 5, 10, 20 mil vezes, e num belo dia a pessoa falou assim, olha, meu pai perdeu a nacionalidade portuguesa. Aí eu falei, não perdeu não. Ele falou, perdeu sim. Aí eu falei, como é que você sabe? Porque eu vi. Aí eu quase caí para trás. Como assim? É porque meu pai tinha bens em Portugal para receber, chegou lá com os documentos brasileiros, que eram os únicos que ele tinha, e lá falava que ele se naturalizou. Ele tinha RG, ele tinha CPF. Então Portugal, com aquilo em mãos, tirou a nacionalidade dele. Aí ele deixou de ser português. Realmente, eu quase caí para trás, foi um susto terrível. Felizmente, o pai dele era vivo e pôde readquirir a nacionalidade portuguesa e assim todos obtiveram a nacionalidade. O processo continua. Mas o fato é que falar que o português perdeu a nacionalidade portuguesa pelo simples fato de ter obtido a nacionalidade no Brasil não é verdade. Isso é um mito muito antigo que existe hoje e vai existir por muito tempo e os consulados não esquecem isso, não param nunca de falar isso, mas é falso. Agora, em relação ao Brasil, quem pode perder a nacionalidade brasileira? A nossa Constituição, no artigo 12, fala claramente que qualquer pessoa que obtiver a nacionalidade de forma derivada, por naturalização, pelo casamento, por tempo de residência, perde a brasileira. Aí vieram me perguntar há muito tempo, na época era um ex-vice-cônsul, um antigo vice-cônsul de Portugal em Belo Horizonte. Maurício, conhece algum caso? Eu falei, não conheço. Eu não conheço porque não existia. Ninguém perdia a nacionalidade brasileira. Mais 2 casos aconteceram agora e foram muito graves. Foram mais de 2, mas 2 foram muito graves. Um deles foi, a moça era brasileira, ela obteve a nacionalidade americana de forma derivada ao se casar com um americano. Se mudou para os Estados Unidos, num belo dia, não devia estar de bom humor, matou o marido. Meu Deus. Foi presa, condenada nos Estados Unidos, fugiu para o Brasil e aqui falou, eu sou brasileira, não posso ser extraditada, ninguém vai encostar em mim. Só que ela tinha obtido a nacionalidade de forma derivada. Aí o STJ decidiu que por ela ter ido contra a Constituição, ela perderia a nacionalidade brasileira. Aí ela perdeu, foi extraditada e julgada e está presa nos Estados Unidos. Isso é raríssimo de acontecer. São casos extremos. E houve um outro caso extremo que foi muito similar. Também envolveu morte, envolveu fuga para o Brasil, achando que aqui estaria, aqui não, lá no Brasil estaria seguro, mas isso não acontece mais. Que em casos extremos, em casos muito radicais, a justiça pode se manifestar no sentido de tirar a nacionalidade do brasileiro que obteve uma outra nacionalidade de forma derivada. Que não é o meu caso, que eu obtive por originária. Exato. Mas eu também obtive a italiana, de forma derivada. Então, hoje em dia tem tanto... As relações internacionais são tão complexas, que eu sou brasileiro de forma originária, português de forma originária e sou italiano de forma derivada. É um cidadão do mundo. Então, hoje em dia, as coisas têm que ser analisadas com mais detalhes. Mas perder a nacionalidade brasileira é muito difícil, tem que fazer coisa muito errada. Não é comum acontecer, ninguém deve temer isso, a não ser que não seja se comporte muito mal. Perfeito. Gente, essa prosa nossa tá deliciosa, doutor Maurício, mas a gente vai encerrando e eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, seja lá do Brasil, seja daqui de Portugal ou de qualquer lugar do mundo, uma mensagem para quem está pensando em vir para Portugal. Quem está pensando em vir para Portugal com a nacionalidade deve pensar claramente em ajustar a sua realidade vivida no Brasil à realidade que existe em Portugal hoje. É preciso pesquisar muito bem o que vai fazer, como vai fazer, aonde vai fazer, quais são os primeiros passos, como não gastar dinheiro à toa. As pessoas gastam muito dinheiro, elas criam muita expectativa
acha que tudo vai ser muito simples e burocracias existem para várias coisas. Se ela não conseguir fugir dessa burocracia, quer dizer, agir da forma mais eficiente possível, ela vai perder muito tempo e dinheiro. E isso é sempre prejuízo para o interessado e para a sua família. Perfeito. Só para finalizar aqui que eu lembrei de uma coisa. O senhor está aqui em Cascais, o escritório está aqui em Cascais, mas atende o país inteiro, Portugal inteiro. Atendemos o mundo inteiro. Perfeito. Seja presencialmente aqui em Cascais, online ou através de telefone, e a nossa forma preferencial é o e-mail, que é uma coisa muito interessante. Por favor, entendam isso. A segurança das pessoas hoje é o que está escrito, é o que se mantém com o tempo. Tudo que é enviado por e-mail é prova. Quem diz que A é A, mais tarde não pode falar que é B. Está escrito. Está registrado. Está registrado. E isso é segurança. Tem gente que contrata pessoas para fazer isso, aquilo, e não tem nada escrito, não tem um contrato. Depois, quando não recebe o que esperava, como é que vai reclamar? É a palavra de um contra de outro, não tem segurança nenhuma, não vale a pena. Com certeza. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui então. Vou deixar todas as mídias e contatos do Dr. Maurício aqui nas descrições, tá? Vale a pena acompanhar o canal, né? O canal é Cidadania Portuguesa, não é isso? No Facebook, o nosso grupo é Portugal Cidadania Portuguesa. No YouTube e no Instagram é cidadania.portuguesa. Perfeito. Muita informação relevante para quem pensa em estar buscando o seu direito à nacionalidade, ok? Bom, vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários, já deixa o seu like, continue nos acompanhando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!